Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, no vídeo de hoje nós vamos analisar as disposições do artigo 95, que é um artigo com caput e alguns parágrafos. Antes disso, quero te convidar mais uma vez a conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, que você encontra em formato de livro impresso, que está a segunda edição, com prefácio do ministro Ricardo Lewandowski. E aqui está a primeira edição com o prefácio do professor Luiz Rodrigues Vambier. Eu te convido a conhecer o livro físico, a terceira edição deve estar saindo logo no início desse ano de 2022. E você já pode ter acesso a todo o conteúdo do livro impresso com muito mais coisas, muito mais informações na plataforma JuroAdocs, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acessar essa plataforma e ter acesso aos meus comentários, notas de doutrina, um banco de jurisprudência fantástico em que você encontra tudo que você precisa sobre cada um dos artigos do CPC. Se eu fosse você, eu não perderia meu tempo, iria lá, faria minha inscrição na plataforma JuroAdocs e aproveitaria esse restinho de tempo em que a plataforma está disponível de forma gratuita na internet. E tudo isso eu te convido a fazer porque são formas de você ajudar a manter esse canal em operação, Então aqui você tem conteúdo gratuito, várias videoaulas, vários comentários ao Código de Processo Civil, e a gente está aqui e continua nesses comentários. Um dia nós vamos chegar ao final desse código, mas para ajudar a manter esse canal e estimular que cada vez mais a gente tenha mais conteúdo aqui, você precisa também colaborar conosco e assinar essas outras plataformas, seguir lá no Instagram, no Facebook, enfim, há várias maneiras de você apoiar esse projeto e eu te convido a você descobrir aí algumas delas. Pois bem, vamos analisar agora o artigo 95 do CPC, que vai tratar sobre honorários periciais e honorários de assistente técnico. Começando com o caput. Disciplina que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. Essa primeira parte vamos parar por aqui só para a gente entender. O assistente técnico é um profissional com conhecimento técnico a respeito de um determinado assunto que a própria parte contrata, se quiser, não há uma obrigatoriedade. A parte contrata se quiser para que o assistente técnico a ajude a desvendar os mistérios técnicos que permeiam a discussão daquela questão processual que foi levada à apreciação do juízo, Então, geralmente naqueles casos que demandam uma perícia mais complexa, para que as partes se sintam mais seguras no processo e os advogados mesmo tenham mais condições técnicas de discutir sobre aquele assunto, as partes podem contratar assistentes técnicos, que são profissionais com expertise no assunto, mas são de livre contratação das partes. Como é de livre contratação da parte, ela então vai arcar com os honorários do seu assistente técnico. É ônus da parte, A parte não é obrigada a contratar assistente técnico, ela contrata se ela quiser, e aí ela arca com as despesas disso decorrentes. E aí, prosseguindo, na leitura do caput, sendo a do perito, a remuneração do perito, adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes. Aqui nós temos então a regra geral com relação ao pagamento dos honorários do perito. O perito, a gente sabe, não é contratado pelas partes, Ele é nomeado pelo juiz ou então ele é indicado por ambas as partes por meio de um negócio jurídico processual. Mas ele deve ser um profissional isento e, além de ser um expert no assunto, ele precisa ser isento, quer dizer, ele não pode ser parcial, ele não está lá para defender o interesse de nenhuma das partes. Ele tem que ser um sujeito imparcial. E aí a regra com relação aos honorários do perito cabe à parte que requereu a perícia, porque é dela o ônus de produzir aquela prova, já que foi ela que requereu, dessa parte o ônus de adiantar o pagamento dos honorários periciais.
Por que a gente usa essa expressão de adiantar? Porque, eventualmente, pode ser que o autor tenha requerido a produção da prova pericial, então ele vai lá, adianta o pagamento dos honorários, o perito faz o laudo e, ao final do processo, o pedido é julgado procedente, ou seja, o juiz dá ganho de causa à parte autora e condena a parte ré ao pagamento de uma indenização e a arcar com os ônus da sucumbência. E nesses ônus estão incluídos aí os honorários do perito. Ou seja, aquele valor que a parte autora adiantou será ressarcido a ela mediante o pagamento da parte ré, porque a parte ré, nesse exemplo que eu dei, foi condenada a pagar os honorários periciais. Por isso que a gente fala nesse momento em adiantamento. Então a regra geral é a parte que requereu é aquela que deve arcar com o adiantamento dos honorários do perito. Mas há casos em que ambas as partes requerem a produção da prova pericial. Quando isso acontece, as duas devem adiantar os honorários do perito, o juiz vai fazer o rateio. E esse rateio também acontece quando a perícia for determinada de ofício, ou seja, nem a parte autora requereu, nem a parte ré requereu. O juiz é que sentiu a necessidade de uma prova pericial e determinou a sua produção. Nesses casos, o juiz vai determinar que ambas as partes, de forma dividida, arquem com o adiantamento dos honorários periciais, ok? Então, essas são as regras gerais. O parágrafo 1º disciplina que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Isso até por uma maior segurança do próprio perito, para que aqueles honorários fiquem depositados em juízo até que o perito conclua a realização das diligências necessárias para a elaboração do laudo pericial. O parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Isso vai se dar após a entrega do laudo pericial. E aí, a partir do parágrafo 3º, nós temos algumas exceções a essas regras gerais que foram estabelecidas com relação ao pagamento dos honorários da perícia. O parágrafo 3º vai disciplinar que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ele poderá ser, inciso 1, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Isso aqui quando houver essa previsão orçamentária específica para pagamento de honorários periciais ou de despesas com a perícia, E quando houver servidor vinculado ao Poder Judiciário que tenha conhecimento técnico para a realização daquela perícia, ou quando houver algum outro órgão público conveniado ao Poder Judiciário e que possa realizar aquele trabalho de perícia naquele caso concreto. E aí as despesas vão ser arcadas pelo ente público, a partir dessa previsão orçamentária. Se isso não for possível, nós vamos para o inciso 2. Vai ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, aí a depender do tipo de justiça, se for uma justiça federal, se for justiça estadual ou justiça do Distrito Federal. No caso de ser realizada por particular, aqui vejam, é uma hipótese diferente. O inciso 1 trata de perícia realizada por servidor público ou por órgão público vinculado ao Poder Judiciário. Aqui não. Aqui é para aquela hipótese do inciso 2 em que não há servidor público disponível, não há órgão público conveniado que possa realizar a perícia a respeito daquele tema, vai ser necessária a contratação de um profissional particular, E aí, nesse caso, quem que vai pagar os honorários periciais, sendo que a parte é beneficiária da justiça gratuita? Então, vai ser paga com recursos alocados no orçamento ou da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão,
do Conselho Nacional de Justiça. Então aqui, os incisos do parágrafo 3º nos dão duas possibilidades para aquelas hipóteses em que a parte que requereu a perícia seja beneficiária da justiça gratuita, né? Porque aí, se ela é beneficiária da justiça gratuita, nós não podemos compeli-la a pagar os honorários periciais. Já o parágrafo 4º disciplina que nessa hipótese do parágrafo 3º, né, quando a gente está tratando de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização do servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Ou seja, fica a exigibilidade suspensa, né, se a parte responsável pelo pagamento, que tenha sido condenada ao pagamento, seja beneficiária da justiça gratuita. Então é aquela história, né? Vamos pegar um exemplo aqui. A parte autora foi quem requereu a perícia. Ela é beneficiária da justiça gratuita. Quem pode fazer essa perícia? Então o juiz tem que verificar se tem algum servidor do próprio Poder Judiciário que possa fazer. Se não tiver, ele tem que verificar se há algum outro órgão público conveniado que tenha expertise para fazer aquela perícia. Se não há, tem que ser um particular. Então vai ser um particular, vamos enquadrar no inciso 2 do parágrafo 3º. Beleza. O juiz vai estabelecer o valor dos honorários, o particular vai fazer essa perícia, vai elaborar esse laudo pericial. Quem vai adiantar o pagamento vai ser o órgão público, né? Ou a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal. E aí esse valor fica lá. Ao final do processo, uma vez que tenha havido trânsito em julgado da decisão, se, imaginemos, tenha sido o réu, nesse exemplo que eu dei, condenado, foi o réu que sucumbiu, o juiz vai condenar o réu a pagar as custas do processo, os honorários de sucumbência para o advogado do autor e essas despesas que foram geradas a partir da realização da perícia, ou seja, aquele valor que tinha sido adiantado pelo órgão público deverá ser ressarcido pelo réu que foi condenado. Se o réu também for beneficiário da justiça gratuita, é isso que disciplina a parte final do parágrafo 4º, a exigibilidade dessa obrigação fica suspensa até que o réu tenha condições, né, de pagar esse valor aí nos termos do artigo 98, parágrafo 2º, que disciplina o seguinte: a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Fica aquela obrigação pelo prazo de 5 anos, conforme prevê o parágrafo 3º desse artigo 98, que a gente vai analisar nos vídeos posteriores, num dos vídeos posteriores aí, de forma mais detida, ok? E por fim, o parágrafo 5º traz uma vedação bastante importante para dizer o seguinte: para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. Isso aqui foi uma forma de proteger, né, esses recursos que são destinados a custear a Defensoria Pública, a fim de que não sejam esses recursos utilizados para o pagamento de perícias, né, naqueles casos em que a parte tenha requerido a assistência da justiça gratuita. Ok? Essas são, então, as disposições do artigo 95. Fique ligado aqui nesse canal, porque a qualquer momento nós voltamos com mais vídeos de comentários ao Código de Processo Civil. Até o próximo!